Vamos iniciar nossa aula de Sistemas Estruturais 2 para a técnica de edificações. Sou o professor Vanderlei Gustavo Nicásio. Hoje nós vamos falar sobre ligações parafusadas. Como objetivos da aula de hoje temos discutir sobre o método da ligação em estruturas metálicas, introduzir os conceitos de ligações parafusadas e fornecer um método para a determinação do comprimento adequado de um parafuso. Tanto as ligações parafusadas quanto as ligações soldadas elas são utilizadas largamente nas ligações de fábrica e de campo em estruturas metálicas. Tá? Mas o comum é a utilização de ligações de solda nas ligações de fábrica e de parafuso nas ligações de campo. As ligações parafusadas apresentam diversas vantagens na sua utilização, como por exemplo a rapidez de execução das ligações de campo, a mão de obra utilizada para instalação e inspeção dos parafusos não precisa ser especializada, como utilizada em ligações soldadas, e o equipamento de instalação é simples e não necessita de energia. Porém, esse tipo de ligação também apresenta algumas desvantagens, podendo citar: os furos eles enfraquecem as peças conectadas e algumas vezes pode ser necessário reforçar essa região. As ligações parafusadas, elas por muitas vezes elas são muito complexas, né, do que as ligações soldadas e exige um trabalho maior de cálculo, detalhamento e fabricação. Em algumas situações o custo pode ser maior devido ao trabalho de furação e o custo efetivo do parafuso também. As ligações parafusadas elas podem ser usadas em diversos tipos de estruturas. Por exemplo, a ligação de nós de treliça, igual nesse primeiro exemplo aqui, o apoio de vigas em pilares, utilização em ligações excêntricas, como esse exemplo aqui, onde eu tenho pilar e eu tenho viga chegando em um consolo, e em emendas de vigas ou pilares, etc. As ligações parafusadas elas podem ser classificadas de acordo com o mecanismo de transferência entre os componentes da ligação. No primeiro caso, onde temos uma ligação à força cortante por atrito, o torque aplicado no parafuso, ou seja, a força de aperto no parafuso, ela impede a movimentação entre as chapas. E dessa forma não há deslocamento entre as chapas e não há contato entre elas e o parafuso. Esse tipo de ligação proporciona maior rigidez da ligação e impede a movimentação das partes conectadas. Já na ligação à força cortante por contato, se desconsidera o atrito entre as chapas e elas poderão sofrer deslocamentos relativos e haverá contato, aqui como está mostrando, entre a chapa e o parafuso. Então, é por isso que esse tipo de ligação é conhecido como ligação à força cortante por contato. Então, além dessas ligações à força cortante, nós temos também um exemplo de ligação à tração, onde eu tenho uma chapa aqui puxando para cima, outra para baixo, e o parafuso ele vai estar tracionado. Os parafusos eles são constituídos de cabeça, fuste e rosca. O parafuso ele é identificado pelo diâmetro do fuste, ou seja, diâmetro nominal. No entanto, a resistência à tração do parafuso ela é função do diâmetro da rosca, que é o diâmetro efetivo. Os tipos mais usados de parafuso em estruturas metálicas são os parafusos comuns e os parafusos de alta resistência. Os parafusos comuns eles são mais empregados em peças secundárias, como guarda-corpo, corrimão, terça, longarina de fechamento, sempre em elementos pouco solicitados e possuem baixa resistência mecânica. Já os parafusos de alta resistência, eles são utilizados em ligações de maior responsabilidade. O tipo mais utilizado de parafuso de alta resistência é o parafuso ASTM A325, que tem resistência à ruptura por tração de 82,5 kN por centímetro quadrado. Eles são utilizados em ligações de maior responsabilidade, como ligação de viga com pilar, emenda de pilar em estruturas e por aí vai. Os parafusos de alta resistência eles devem ter torque controlado.
Após um aperto inicial empregando chave comum, aplica-se o torque, cujo controle pode ser feito por torquímetro ou chave pneumática. Alternativamente, o torque também pode ser avaliado controlando-se a rotação da porca. Para o parafuso de alta resistência, é importante informar o comprimento correto do parafuso, que é em função do seu comprimento de fixação e do diâmetro. Um método bem simples para determinar o comprimento de fixação do parafuso é utilizando tabelas fornecidas pelo fabricante. Essa tabela aqui é fornecida pela Caesar Parafusos e ela serve para o parafuso ASTM A325. Como é que funciona essa tabela? Basicamente nós entramos com o diâmetro do parafuso, que é aquele diâmetro nominal que a gente viu. Para esse caso aqui nós temos parafuso de meia polegada, 5/8, 3/4, 7/8 de polegada e 1 polegada. Então, com o diâmetro do parafuso, nós escolhemos o comprimento de fixação, que é essa parte aqui da tabela. Então, por exemplo, para um diâmetro de meia polegada e um comprimento de fixação que varia entre 32 e 38 milímetros, eu tenho que o comprimento adequado de um parafuso é de 2 1/4 de polegada. Para ficar mais claro, vamos ver esse exemplo 1. Então, eu tenho que determinar o comprimento adequado de um parafuso de alta resistência, do tipo ASTM A325. Na situação A, eu tenho um diâmetro de meia polegada e um comprimento de fixação de 54 milímetros. Na segunda situação, eu tenho diâmetro de 7/8 e comprimento de fixação de 79 milímetros. Então, como é que a gente faz isso? Para o primeiro, letra A aqui. Primeiro, seleciono a coluna referente ao diâmetro, meia polegada. Qual o comprimento de fixação? 54 milímetros, que está aqui, entre 50 e 57. Então, para essa situação, qual que é o comprimento adequado do parafuso? L. É exatamente o parafuso de 3 polegadas. É só isso que tem que fazer. Situação B. Diâmetro de 7/8. Qual que é o comprimento de fixação? 79 milímetros. Então, eu venho aqui e pode ser a situação aqui. Eu tenho de 73 a 79 ou de 79 a 86. Posso usar qualquer um dos dois, mas recomendo aqui o que tiver o menor comprimento, ou seja, o parafuso de 4 1/4. Então, nossa resposta final aqui é, para a letra A, parafuso de 3 polegadas. Para a letra B, pode ser tanto de 4 1/4 ou de 4 polegadas e meia. Recomendado aqui o menor comprimento. E finalizamos mais essa aula.